Olá pessoal, eu sou o Leonardo Estopa. Gostaria de convidar vocês para curtirem o meu canal no YouTube, que é o youtube.com/user/Leonardo Estopa. Mas nesse momento eu gostaria de te convidar para curtir um pouquinho do meu trabalho aqui na TV 247 e curtir também esse canal. E se o Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil? Bom, você deve estar esperando que eu vou falar que vai acontecer um Armagedon, porque ele não conhece de economia, que o mundo vai arrasar e que todo mundo vai passar fome. Não, eu vou falar para vocês as decorrências técnicas de um Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para curtir o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube e convidar seus amigos para curtirem o canal. Mas vamos lá. Se o Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil, vamos falar sobre isso tecnicamente. O Bolsonaro é uma pessoa que propõe uma política diferente, uma política sem corrupção, e ele se propõe como sendo o salvador da pátria, o limpador da política. E ele fala coisas bizarras como não mexer com políticos depois de eleito presidente. Ele é político, mas ele não quer mexer com políticos, porque os políticos são corruptos. E uma das propostas do Bolsonaro é ter pessoas das Forças Armadas no ministério. Mas vamos pensar em fatos lógicos. Hoje o Bolsonaro ocupa o segundo lugar nas pesquisas. Isso porque o Lula pode ser candidato, vai ser candidato e provavelmente a gente vai ter o Lula eleito em segundo turno. Mas vamos imaginar uma realidade em que a gente tivesse o Bolsonaro eleito. Para isso, o Bolsonaro teria que ir pro segundo turno. Bolsonaro iria pro segundo turno, obviamente, com alguém do campo progressista, que é aquilo que vocês chamam de esquerda. Agora vamos imaginar que no primeiro turno a gente tem uma realidade de uma briga entre Alckmin, Bolsonaro e tudo enquanto é político de direita. Mas quando chega no segundo turno, eles precisam se unir para vencer aquele político de esquerda. Então vamos imaginar numa ideia em que a gente tivesse num segundo turno Lula e Bolsonaro. Vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Os políticos progressistas vão se unir do lado do Lula. Os políticos de direita vão se unir do lado do Bolsonaro. Aí agora você deve estar falando, mas PSDB não é de direita, é esquerda do mesmo jeito, todo mundo é esquerda, só Bolsonaro que é direita. A realidade é que não interessa o que você pensa. Para vencer nas urnas, eles vão se unir, então vai juntar PSDB, MDB, DEM, essa turminha toda que já está governando o Brasil hoje. E na hora que essa turma se juntar com o Bolsonaro, eles vão fazer imposições ao Bolsonaro, coisa do tipo, olha Bolsonaro, agora no segundo turno nós vamos apoiar você para presidente do Brasil, nós vamos criar um ambiente antipetista no qual você vai ser eleito. Mas, se eleito, eu PSDB quero tantos ministérios, eu MDB quero tantos ministérios, eu DEM quero tantos ministérios. Gente, isso é muito sério. Isso é uma palhaçada que acontece na política brasileira e essa palhaçada é inevitável, porque se o presidente não tiver pessoas no Congresso, ele não governa. Vamos passar para frente. Vamos imaginar que aconteça o tal cataclisma e que o Bolsonaro realmente seja eleito presidente. Agora vamos pensar nas consequências técnicas disso. O Bolsonaro, para ser eleito no segundo turno, ele teve que se unir com os partidos que fizeram oposição ao campo progressista. O que significa que Bolsonaro, eleito numa ocasião dessa, ele vai ter que colocar nos ministérios os mesmos políticos que estão nos ministérios do Temer. O que significa dizer que a equipe de trabalho do Bolsonaro, aquela equipe fantástica que ele fica prometendo, eu vou ter uma pessoa das Forças Armadas para fazer isso, outra para fazer aquilo, porque são pessoas honestas. Não, não dá certo, porque se ele fizer uma coisa dessa, ele perde a possibilidade de ter apoio dos antipetistas no segundo turno. Aí vamos imaginar que ele foi eleito e começa a governar. E vamos imaginar que o Bolsonaro é muito mais louco do que parece, porque vocês acreditam num Bolsonaro completamente livre da política. Mas não é isso que a gente vê. Na realidade, ele tem votado com todas as medidas do Temer e tem votado sempre do lado daqueles que estão tirando os direitos dos trabalhadores. Mas vamos imaginar que o Bolsonaro cisma de bater o peito e falar que não, eu quero ser o político honesto que eu sempre prometi e para fazer isso eu vou ter que contratar os meus funcionários das Forças Armadas, como se nas Forças Armadas não tivéssemos seres humanos que erram da mesma forma que os políticos, mas tudo bem. Então Bolsonaro, se ele tentasse colocar nos ministérios pessoas das Forças Armadas,
ele ia ter dois problemas já de imediato. O primeiro problema é não cumprir com as promessas que ele fez para os partidos que apoiaram ele no segundo turno. Isso já ia causar um desgaste muito grande do Bolsonaro no Congresso. Num segundo momento, o Bolsonaro ia ter uma coisa que é a impossibilidade de governar, a ingovernabilidade. Por quê, gente? A gente vive num país em que para o presidente governar, ele precisa pagar o Congresso. Isso não acontece só no país, não. Isso acontece em todas as esferas da federação, o que significa que para o prefeito da sua cidade fazer uma coisa boa para a população, ele tem que pagar os vereadores. Para o governador do seu estado fazer alguma coisa boa para o seu estado, ele tem que lançar um projeto, pedir à Assembleia e ele tem que pagar os deputados. Da mesma forma que para um presidente fazer alguma coisa que vai ser boa para a população, ele precisa criar métodos para comprar o Congresso. Normalmente, em nível federal, a gente chama de mensalão. Se o presidente não criar um mensalão, ele nem governa, porque deputados e senadores nem deixam ele governar. Mas aí vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Bolsonaro é realmente aquele cara peitudo que desafia. Ele é tão peitudo que assim que o STF começou a julgar os casos dele, ele já começou até a pedir desculpa pro STF. Não, mas vamos imaginar que ele é peitudo, que ele é aquele cara cheio das coragens mesmo. E começa a peitar deputados e senadores. Fala, olha, vocês não querem aprovar, né? Porque eu não coloquei vocês para trabalhar, não dei a boquinha aqui dos ministérios para vocês. Então vocês não querem deixar eu governar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar por cima, eu vou governar sem vocês deixarem. Aí o que ele precisa fazer para governar sem os deputados e senadores deixarem? Lançar um decreto. Na hora que ele lança aquele decreto tem validade, a coisa vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa que chama pedalada fiscal. Pedalada fiscal acontece no momento em que o presidente tenta governar para fazer alguma coisa, o Congresso pirraça o presidente, seja lá pelo motivo que for, e depois o próprio Congresso usa isso como justificativa para tirar o presidente. Então, nesse momento em que o Bolsonaro tentou colocar apenas pessoas das Forças Armadas para governar o país e tentou desafiar o Congresso, ele, para conseguir fazer alguma coisa sem o Congresso, ele teve que lançar um decreto e esse decreto vai ser interpretado como crime de responsabilidade. Aí a gente tem duas possibilidades. O Congresso é todo inimigo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não cumpriu com o Congresso. Então, provavelmente, o Congresso vai aceitar um processo de impeachment, isso com 2 meses, tá, gente? Porque como ele não cumpriu com os partidos no segundo turno, isso tudo acontece muito rápido. Então vai acontecer um processo de impeachment. Aí, nesse momento, aquelas pessoas mais alienadas e aquelas pessoas mais distantes da realidade devem estar pensando, não, mas o Bolsonaro colocou todas as Forças Armadas para trabalharem dentro do governo. Como ele colocou as Forças Armadas, o Congresso não vai ter o poder de fazer absolutamente nada, porque as Forças Armadas vão bater de frente e vão meter cacetetada de tudo enquanto é deputado comunista. Não é bem assim não, gente. A partir do momento em que um país começa a gerir as suas contas internas de forma que pode prejudicar o interesse dos empresários de outros países, esse país está fazendo um convite para uma guerra. Olha bem o que vai acontecer. Se o Bolsonaro mesmo assim tenta bater de frente com a democracia brasileira, que não existe, mas existe só para beneficiar os ricos, no momento que ele começa a fazer uma coisa dessa, o que vai acontecer é que ao redor do mundo inteiro, eles vão falar que o Bolsonaro assumiu o poder através de um processo ditatorial, ele dissolveu o Congresso. Por que ele dissolveu o Congresso? Se ele parou de respeitar o Congresso, ele dissolveu o Congresso. O que ele fez para dissolver o Congresso? Supostamente ele usaria um apoio das Forças Armadas. Só que o Brasil é um país que não tem armas nucleares, o Brasil é um país que não tem a mínima condição de desafiar as Forças Armadas de um outro país que pode estar perdendo com uma brincadeira dessa. Vamos pensar que na hora que o Bolsonaro entra no governo e dissolve o Congresso, faz essa confusão toda, a economia começa a cair. No momento que a economia começa a cair, algumas empresas que estão ganhando dinheiro no Brasil, principalmente os bancos, eles começam a clamar por intervenção humanitária de fora do Brasil. Então, o que acontece? Os países de primeiro mundo vão mandar tropas intervencionistas para derrubar o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não é mais democrático. O governo Bolsonaro agora dissolveu o Congresso e não respeita mais o que o Congresso faz. Tudo isso é só para você ter uma ideia do que aconteceria se o Bolsonaro tentasse cumprir as promessas que ele faz constantemente, que é ter pessoas das Forças Armadas
no governo Bolsonaro e desafiar o Congresso, ou seja, desafiar a política convencional. Mas vamos cair na real, né? O Bolsonaro é político e está nessa lenga-lenga há 30 anos. Agora vamos falar sobre a realidade. O que vai acontecer se o Bolsonaro for realmente eleito presidente? Bolsonaro sabe as regras do jogo. O cara sabe muito bem que não adianta um presidente desafiar o poder financeiro, tanto é que ele já foi lá nos Estados Unidos para poder deixar bem claro que ele vai governar para o poder financeiro e não para a população. Ele sabe que não adianta desafiar o Congresso, tanto é que ele vai colocar no governo dele todos os deputados e senadores indicados pelo partido para cumprirem os papéis de ministérios e secretarias do Bolsonaro. O que significa que se o Bolsonaro fosse realmente eleito presidente do Brasil, absolutamente nada ia mudar nessa lógica de política que a gente vive hoje. Porque para ele governar, ele só vai conseguir se ele se corromper. Ele só vai conseguir governar o Brasil se ele entregar os ministérios para o PSDB, para o DEM e para os demais partidos antipetistas que vão se unir com ele num eventual segundo turno. E muito pior, a gente vai continuar tendo exatamente o mesmo governo que a gente tem hoje, porque, assim como aconteceu com o Temer, o PSDB e o MDB vão impor os mesmos ministros para trabalharem no governo Bolsonaro. O que significa que essa ilusão de que se Bolsonaro fosse eleito, ele poderia fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito hoje, essa ilusão só vive na cabeça das pessoas que não têm o mínimo conhecimento a respeito de política, relações internacionais e a ciência que não é oficializada, que é a mais importante para compreender esse tipo de coisa, que é a pilantragem da política brasileira, que a gente pode resumir num nome bonito, que são as regras do jogo. Se o presidente não distribuir dinheiro para deputados e senadores, o presidente não governa. E no Brasil não existem instituições buscando a honestidade. As instituições do Brasil estão buscando o enriquecimento dos seus membros. Então, companheiro, se você quiser se iludir, é muito melhor, muito mais interessante você assistir desenhos de crianças, você assistir, sei lá, Teletubbies, Galinha Pintadinha, alguma coisa do tipo, porque ficar sonhando que numa eventual eleição do Bolsonaro, o Brasil vai ser governado conforme o Bolsonaro fala, isso é uma grande ilusão. Eu não vou dizer que a gente vai ter um cataclisma, que a gente vai ter um fascismo, que a gente vai ter um nazismo, ou qualquer coisa com ismo, mas uma coisa eu vou te garantir, nada vai mudar, a gente vai continuar tendo o mesmo governo que a gente tem no governo Temer, que é o PSDB, o MDB, o DEM, enfim, os partidos corruptos de direita no poder, com uma pequena diferença. No lugar do Temer assinando tudo que os partidos mandam fazer, quem vai estar assinando absolutamente tudo que os partidos mandam fazer vai ser o Bolsonaro. Muito obrigado, pessoal. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal do Leonardo Estopa, convido vocês para se inscreverem e peço a ajuda de vocês para convidarem amigos para se inscreverem aqui no canal do YouTube. Eu estou encerrando aos poucos o meu trabalho no Facebook por causa do boicote e estou tentando concentrar o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado e até mais.